Olá, eu me chamo José Luiz Ames. E eu me chamo Rosana Marcelino. Eu e Rosana somos terapeutas. Nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e também com terapia individual de base sistêmica em Bert Hellinger. E oferecemos esses trabalhos, obviamente, à distância, mas também presencialmente em Toledo, Paraná. O nosso assunto de hoje, que nós queremos conversar com vocês, se refere ao impacto sobre a família quando na família nasce um filho com deficiência ou então quando um filho se acidenta gravemente e resulta desse acidente uma deficiência. Este é o tema da nossa conversa de hoje. Vejam, quando nasce uma criança com deficiência numa família, é muito comum os pais sentirem um choque e passarem a se questionar sobre os motivos de acontecer algo assim. A pergunta dos pais é porque, em geral, é assim: por que aconteceu isso na minha família? Em geral, é assim que os pais se questionam. Detrás desta pergunta, detrás deste questionamento, se esconde, obviamente, uma ideia de deficiência como um castigo. É como se os pais se perguntassem: o que foi que fizemos de ruim para merecer isso? É um olhar para o fato como se fosse um lance de azar. As pessoas em torno da família, muitas vezes, também costumam reforçar isso com sentimentos de compaixão e de piedade. Bert Hellinger nos leva a olhar para outra direção. A autocompaixão e a piedade alheias só fazem vitimizar os pais e a criança. Olham para o problema e não para a solução. Olhar para a solução é dar-se conta das forças que são liberadas em uma família na qual nasce uma criança com deficiência, ou quando um filho, obviamente, é vitimado por um acidente e se torna deficiente. Que forças são essas? Amor, brandura, disciplina. Um filho com deficiência é um ser especial. Não falta algo a ele. Ao contrário, ele tem alguma coisa que as assim chamadas crianças normais não têm. Das crianças com deficiências se libera uma força que ilumina e anima a família inteira. Uma família com um filho com deficiência recebe a oportunidade de olhar para a vida de maneira nova. Muitas ilusões que se tem a propósito da felicidade da vida são, então, atenuadas e dão lugar a um profundo apego à vida tal como ela é, também com suas restrições e suas limitações. A vida desta família adquire um novo valor quando o destino nos coloca, ou coloca a família, em contato próximo com alguém que não recebeu a vida com a perfeição dos demais. A presença dessa pessoa com deficiência se torna, no final, uma bênção para a família inteira. O filho com deficiência afeta igualmente os demais irmãos nascidos sadios ou os irmãos que não foram afetados por um acidente grave que deficitou um dos seus. Estes outros irmãos saudáveis, muitas vezes, não se dão ao direito de serem felizes, pensando que o irmão deficiente ficará melhor se também eles sofrerem alguma forma de limitação. E aqui não faz diferença se a deficiência é congênita ou se é
resultado de um acidente. Nesta concepção, se faz presente o óbvio desejo de compensação. Os filhos sadios imaginam que, não assumindo suas vidas na plenitude, serão capazes de produzir no irmão deficiente a sensação de estar bem. No entanto, o efeito é exatamente o contrário. Acrescentam um peso a mais sobre o irmão deficiente, ao fazê-lo sentir-se culpado pela limitação autoimposta pelos outros irmãos. Atua nos irmãos saudáveis a fantasia de que, se eles viverem suas vidas nas mesmas condições de limitação do irmão deficiente, eles ajudariam este irmão deficiente a assumir suas limitações e a se conformar com elas. Na verdade, o efeito é o oposto, o efeito é o contrário. A renúncia à felicidade plena feita pelos irmãos saudáveis atua sobre o irmão deficiente como um peso a mais. Bem, a Rosana vai complementar esta questão que eu comentei rapidamente a partir de algumas situações reais trabalhadas por nós em nossa prática terapêutica. Enquanto o Luiz refletia aqui com vocês, eu fiquei pensando em uma questão que eu quero trazer antes de nós falarmos propriamente sobre um caso bem interessante que nós trabalhamos. Primeiro, que tudo isso que ele está falando, né, acontece de forma inconsciente. Então, aquilo que acontece com os irmãos saudáveis, aquilo que acontece com os pais, que muitas vezes abrem mão, né, da própria vida, da felicidade, do casamento, né, para poder ficar totalmente disponíveis para aquele filho que está tendo uma dificuldade, isso não acontece de forma consciente. São os movimentos que vão acontecendo dentro dessa família, tá? Isso é importante a gente comentar com vocês antes. Quando o Luiz reflete com vocês referente a o que acontece com esse irmão sadio, digamos assim, o irmão que não tem nenhuma dificuldade, versus aquele irmão que está assim, que nasceu com uma dificuldade, né? Está falando dessa culpa, é algo num nível de alma, num nível profundo. Se você estiver diante de uma família assim, estiver conversando com ela, não é assim que ela vai compreender, porque isso não acontece no racional. Uma outra questão que nós também é importante a gente falar, que nós não estamos aqui dizendo que uma família que tem uma criança deficiente, uma família que um membro da família sofreu um acidente grave, né? Nós não estamos falando que esse não seja um destino muito pesado, muito difícil, e que sim, vai impactar muito a família, vai trazer grandes sofrimentos, e é muito importante que a família busque suporte, busque ajuda, porque isso que o Luiz está falando precisa chegar numa compreensão profunda para essa família, para que ela consiga ter outra conduta. Caso contrário, ela sucumbe nas dores que são naturais desse processo, né? Então, para que ela tenha esse nível de compreensão que ele está falando, é necessário que a pessoa faça um percurso, procure ajuda, porque, sim, é um destino pesado, difícil, e nós temos que olhar com muito respeito e muita honra para com uma família que tem um membro nessa condição, tá? Nós temos várias situações que nós lidamos nas constelações e que se mostra de forma muito clara isso que o Luiz está trazendo. Mas tem uma em especial que eu gosto muito, porque foi muito impactante, e ela transformou o movimento de toda uma família. Uma mãe veio constelar uma filha que ela sofreu uma paralisia cerebral ao nascer. Então,
já era uma moça, na época que a mãe veio constelar, e ela tinha limitações de todo um lado do corpo. Então, ela tinha uma paralisia no rosto, ela tinha dificuldade para falar, né? Dificuldade para movimentar um braço e uma perna. Então, tinha dificuldade para caminhar, para comer sozinha, para pentear o cabelo, e já era uma moça com 20 e poucos anos. Qual foi a questão que a mãe, né, a dor da mãe? Ela chegou e disse, o que vai ser da minha filha quando eu morrer? Né? Porque uma família onde a mãe já era viúva, e a filha, essa com a deficiência, ficou morando com a mãe, e todos os outros irmãos foram se casando e formando as suas famílias, e aquela filha ficou com a mãe. E o que se percebeu, né, no movimento da constelação? Que, inclusive, veio a mãe, veio a filha com o problema, e veio alguns dos irmãos, mas não todos, participar da constelação. Os irmãos tinham um movimento de olhar para aquela irmã como uma pessoa que não podia se cuidar sozinha, que ia depender de alguém a vida toda, um movimento de, ela não precisa ir para a escola, ela não precisa de recurso financeiro, por mais que a família fosse uma família muito abastada, enfim, produzia e tinha um valor que era dividido entre os irmãos, essa irmã ela não recebia dinheiro, ficava com a mãe, porque, afinal de contas, ela não sai, ela não passeia, ela não namora, ela não estuda, e por que ela precisa dessas coisas? Era mais ou menos assim esse movimento, de eles cuidavam de tudo, né? Então, eles entregavam tudo que ela precisava. E a mãe olhava para isso e pensava, como vai ser quando eu não estiver aqui? Mas, o que se mostrou na constelação? Né? Essa moça, a constelação mostrou, ela tinha um impulso de vida, ela tinha um movimento interno, ela tinha uma confiança, ela queria ir adiante. Mas muitas vezes os irmãos, porque tratavam ela como uma inválida, né, não permitiam certos movimentos. Ela queria estudar, mas os irmãos colocavam obstáculos como se tivessem, na percepção deles, eles estavam protegendo ela de ir para a escola, protegendo ela de se expor, protegendo ela de entrar no ônibus, mas não era esse o movimento dela. No nível de alma, ela tinha um impulso de vida, tá? Quando os irmãos conseguiram perceber na constelação e compreender o que é isso que acontece, porque ela não falava isso, mas na constelação ela mostrava isso na representação. Os irmãos viram aquilo e eles ficaram muito impressionados, porque era algo que não cabia dentro da realidade deles, que ela, num nível de alma, ela se percebia alguém capaz de fazer qualquer coisa, tá? E eles começaram, depois de perceber isso, um movimento de, no mínimo, não podá-la, né? De deixar ela fluir no espaço dela e aquilo que todos nós devemos fazer se nós temos uma criança, um membro da nossa família com uma dificuldade. Apoiá-los naquilo que for uma necessidade para eles. Sim, é o nosso papel apoiá-los em tudo que eles precisarem, mas não podá-los, tá? Mas a conclusão é que essa moça, praticamente 3 anos depois desse processo, porque é uma família que eu acompanhei durante alguns anos, essa moça começou a estudar, tá? Ela começou a cuidar das coisas dela sozinha, no sentido de, ela criou possibilidades, meios de cuidar do próprio cabelo, de tomar o próprio banho. Tinha algumas coisas que ela não dava conta realmente de fazer sozinha. Mas aquilo que ela dava conta, eles começaram a permitir, e ela foi criando um nível de autoconfiança, independência, tá? Aquilo que eles não faziam anteriormente, que era dividir a parte do dinheiro com ela, eles começaram a perguntar o que ela queria, o que ela precisava, tá? E, para grande surpresa de toda a família,
3 anos depois, ela começou a namorar uma pessoa, se casou, tá? Teve um filho, né? Teve um filho de parto normal. Então, assim, muitas das situações que para várias outras pessoas normais, digamos normais, não era possível, ela fez tudo isso. Ela tinha irmãs, né, que não tinham êxito nos relacionamentos. Ela se casou, ela se tornou mãe, né? E quando eles começaram a perguntar o que ela queria, né? Ela disse: eu quero mudar de cidade, eu quero comprar uma casa, e eles foram dando suporte e apoio em todo esse movimento, né, das necessidades dela. Conclusão: era uma pessoa que, no início, a mãe tinha um movimento de medo do que aconteceria com ela, porque ela estava totalmente limitada e dentro de casa e oculta do social, né? Ela se tornou uma pessoa, sim, continuou com algumas dificuldades e precisava de alguns suportes, mas ela se casou, se tornou uma dona de casa, tinha um filho, educou um filho, e assim por diante. Então, é disso que nós estamos falando. Num nível de alma, aquela pessoa tinha consciência do destino dela. Ela, no nível de alma, ela conhecia o papel dela nessa família. E ela aceitou isso. Isso trouxe para ela uma potência que os irmãos não percebiam que existia. E quando eles também conseguiram compreender que ela está carregando um destino, e que o fato dela ter aquela limitação, e eles não têm. Então, que eles sigam a vida deles e sejam muito felizes na condição que eles têm e que possibilitem que ela cumpra o destino dela com potência, com dignidade, com aceitação daquilo que é a realidade dela. Então, foi isso que se mostrou, foi uma constelação muito linda, muito potente, e que mudou a vida daquela pessoa e mudou a realidade de toda uma família. E é comum que isso se mostre nas constelações, que aquela pessoa que nós olhamos como limitada, a alma dela sabe que aquele é um destino. E quando todos no entorno olham para ela, compreendendo que aquele é um destino, é o caminho dela, tá? E sim, auxilia ela naquilo que ela tem necessidade, mas permite que ela se desenvolva, ela pode viver uma vida plena, feliz, com todas as limitações que ela tiver. Então, é nesse sentido que nós gostaríamos de que vocês refletissem e começassem a olhar para o entorno de vocês a partir dessa nova abordagem, dessas novas possibilidades. E, se você tem uma situação como essa na sua família e você ainda não consegue sentir dessa forma que nós estamos falando, e que é uma situação que traz muita dor e desconforto para você, e que internamente tem tudo isso que o Luiz comentou, traz culpa, traz uma desistência de vida, busque ajuda, porque não só vai mudar você, como essa é a única forma que você tem de realmente apoiar essa pessoa que você tem tanto amor, tá? O apoio a ela passa pela mudança de postura interna tua, de consentir e de aceitar com dignidade o caminho e o percurso daquela pessoa. É isso que eu tenho para falar para vocês, e eu desejo que tenha sido de utilidade, e nós continuamos disponíveis, nos busque se nós formos úteis para vocês de alguma forma. Se você gostaria de conversar mais sobre esse assunto, ou por razão que for, porque tem uma situação semelhante em sua família, ou por qualquer outro motivo, você encontra o contato nosso ali embaixo na descrição do vídeo. O contato é diretamente com a Rosana, com a qual você poderá conversar sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, curta. E, se não estiver inscrito no canal ainda, se inscreva no canal. Também pode compartilhar, e ficamos gratos se compartilhar o link
desse vídeo, entre seus contatos, são tudo maneiras com as quais este conhecimento pode se difundir a tantas mais pessoas que pode se beneficiar com sua ajuda. Muito obrigado e nós esperamos você no próximo vídeo. Até breve.